mãos cruzadas para, enfim, estudarmos em conjunto a Palavra de Deus, que está subordinada neste trimestre ao título Ao Mais Humilde Destes, servindo os necessitados. Portanto, é um prazer ter a vossa companhia. Vamos então em conjunto, portanto, estudar a lição e pedimos em primeiro lugar a bênção de Deus para todos aqueles que nos veem e ouvem através da internet. Amém. Eu e a Natasha aqui estamos. É sempre um prazer. É sempre um prazer, não é? É sempre um prazer. Agora, para não fugirmos muito ao tema, hoje vamos nos focar nos necessitados, mas desta vez numa panorâmica sobre Jesus. Não nós e o próximo, mas Jesus e o próximo. Jesus e os necessitados. Jesus e o que Jesus, a atuação de Jesus nos 3 anos do seu ministério nesta terra em relação aos necessitados. Não é? Exatamente. A Bíblia fala-nos que, nomeadamente, entre outras razões para a sua encarnação como ser humano, e nós sabemos, não é, que nomeadamente para nos poder de facto salvar, entre outras razões para a sua encarnação, uma das razões foi para nos mostrar como era Deus, não é? Para nos mostrar de uma forma muito mais particular o que era o caráter de Deus. Nós já tínhamos tido um vislumbre do caráter de Deus e temos um vislumbre do caráter de Deus através do Decálogo, dos 10 mandamentos, mas Jesus veio de uma maneira muito mais intimista e prática mostrar-nos o que é esse caráter, quem Deus é finalmente. E Ele fez isto através dos seus ensinos, não é? Através da sua pregação, da sua palavra, através do seu sacrifício pessoal, através da sua vida no seu conjunto e de uma maneira muito particular, na maneira como ele interagiu com cada ser humano, em particular com as pessoas mais vulneráveis, não é? Com as pessoas mais vulgares, mais simples. Mais fracos da sociedade. A palavra vulgar em português tem uma conotação muito negativa e não é neste sentido que queremos dizer. Quando falamos em vulgar é no sentido de pessoas que mais aparentemente... desfavorecidas. pessoas que aparentemente a gente olha e não lhes vê nada de especial, digamos assim, não é? Muitas vezes a sociedade não dá valor. Nós não sabemos ver o interior, não é? Nós julgamos pelo exterior. E era este tipo de pessoas, exatamente. Jesus via para além da aparência a semelhança de Deus e é isto que significa pessoas vulgares, não é? Pessoas vulgares aos olhos dos outros seres humanos, mas joias preciosas aos olhos de Deus. E este tema começa exatamente por palavras muito fortes. Muito fortes mesmo. Portanto, que estão relatadas no capítulo 4 de Lucas, não é? Mas que são referentes portanto, ao profeta Isaías, não é? Palavras, portanto, do profeta Isaías no capítulo 61, em que diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Portanto, o profeta Isaías, escreveu por inspiração divina estas palavras que Jesus agora lê na sinagoga e que aplica estas palavras a si mesmo. Aliás, isto é a tal declaração de missão de Jesus que já vamos ver a seguir, exatamente. Já imediatamente claro, a seguir. É giro verificar também que neste ministério de Jesus... eu achei graça a esta parte da lição que nos foca, que há sempre uma linha de continuidade e Jesus não veio revolucionar, na realidade ele não veio revolucionar nada, ele veio agarrar precisamente nesta linha de continuidade que já vinha dos profetas, que já vinha do Velho Testamento. Portanto, ele deu uma continuidade à tradição dos profetas, não veio alterar nada, não veio chocar ninguém com os seus ensinos ou com o seu comportamento. Porque estas histórias, tanto como já dissemos, era o próprio relato do Velho Testamento, como tu acabaste de frisar um grande profeta como era Isaías, portanto já era um relato do próprio Isaías. Diz-nos a lição também que eram histórias que o próprio Jesus já estava habituado a ouvir da parte da sua mãe, não é? A sua própria mãe contava estas histórias. Ele era um profundo conhecedor da palavra de Deus, porque ao fim e ao cabo foi ele que inspirou, não é? Através primeiramente também da sua mãe, e este já era o discurso da própria Maria, não é? E, portanto, isto não deveria ter sido novidade para ninguém, nem deveria ter chocado ninguém. No entanto... Nós sabemos, exatamente, sabemos o que aconteceu. Exatamente. Os líderes religiosos, portanto, ficaram até escandalizados e, portanto, sentiram-se ameaçados. Viram Jesus como uma ameaça. Viram Jesus como uma ameaça. Na continuidade deste trabalho que já tinha iniciado por Deus no Velho Testamento. É engraçado sem graça nenhuma. A gente usa a expressão que é engraçado, mas é triste ver como estes homens, estes doutores da lei, com tanto conhecimento que tinham,
desvirtuaram de tal maneira este conhecimento para seu belo prazer e para seu proveito próprio que não foram capazes de distinguir em Jesus, de facto, a continuidade deste trabalho e não foram capazes de ver em Jesus não só a continuidade como uma libertação. Né? Viram em Jesus uma ameaça e tudo fizeram, de facto, para o destruir. Nós, quando nos sentimos ameaçados, temos duas hipóteses, não é? Ou enfrentamos a ameaça ou fugimos. Fugimos, e eles, portanto, decidiram enfrentar, levando Jesus à morte, não é? E é uma loucura, portanto, é inconcebível como é que estes homens, conhecedores da palavra de Deus, conhecedores dos profetas, e quando Jesus aparece, rejeitam-no. E além do rejeito, lá está, e além do... Não foi uma simples indiferença. Não foi uma simples indiferença. Sentiam ódio contra Jesus e estavam sempre a planear a melhor maneira de o aniquilar, de o destruir, não é? É inconcebível. É inconcebível. Calá-lo para todo o sempre. Claro. É verdade. Claro. Mas no meio disto tudo, e é o tal face e o tal revés da medalha que eu gosto sempre de observar, não é? Que com isto tudo, isto também serviu para que Deus, na figura de Jesus, soubesse o que é injustiça. Portanto, quando nós nos sentimos injustiçados e dizemos Deus não é justo e porquê, Deus sabe na primeira pessoa que é sentir a injustiça. Claro. Não é? E é tão giro ver que a injustiça de facto traduz-se em morte, mas através de Jesus, a vida, o bem e a salvação traduzem-se na ressurreição. Ou melhor, ao contrário, não é? A morte é a injustiça, a vida, a ressurreição e o bem que se pode fazer em prol da humanidade e que Deus faz em prol da humanidade, é o que nos advém da ressurreição de Jesus. Portanto, o plano estava lá desde o início, não foi nada deixado ao acaso. Não foi nada deixado ao acaso. Exatamente. Mais uma vez aqui vemos a mão de Deus. A mão de Deus, portanto, a atuar, não é? E aquilo a que Cristo se predispôs, sabendo exatamente o que ia sofrer, o que ia passar, para que pudesse salvar, portanto, a humanidade e cada um de nós em particular. Exatamente, Carlos. Portanto, e é interessante o Cântico de Maria, que é aqui referido na lição, que podia ser incluído nos Salmos, não é? Exato, podia ser incluído na própria lição, o diz, não é? É um cântico não é? bonito, portanto, porque me fez grandes coisas o poderoso. E é verdade que aquilo que Deus fez a Maria foi extraordinário. Mas depois ela continua, né? E há uma altura que ela diz, depois dos tronos os poderosos e levou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Cá está o interesse que Deus tem. E eu queria voltar, peço desculpa por te interromper, eu queria ir só um bocadinho mais atrás, porque eu acho interessante porque isto acontece quando Maria vai ter com a sua prima Isabel, que também estava grávida miraculosamente, também era um bebé milagre, exatamente. E Isabel, movida pelo Espírito Santo, não é? Com uma visão que não é humana, que não é terrena, a própria Isabel, antes que Maria lhe pudesse contar as novidades, foi a própria Isabel que se manifestou e que levou a que Maria então depois declamasse esta oração cantada, porque foi uma oração, um louvor a Deus, não é? Uma oração cantada. E por isso é que eu queria regressar um bocadinho não, fizeste bem, eu não faz diferença referi esse pormenor, mas é um pormenor, interessante. É um pormenor interessante, exatamente, é um pormenor interessante, que eu não referi, eu quis realçar exatamente esta tivemos juntas esta oportunidade de celebrar a bondade e as promessas de Deus. Exatamente. E é giro ver, e há uma coisa que temos que deixar bem claros, Carlos, que nós quando falamos nomeadamente neste Cântico de Maria, que exalta de facto os mais desfavorecidos, e que ela utiliza estas palavras, não é, que pode parecer, não é, que despede os como tu lestes, não é, que depois dos tronos dos poderosos e levou os humildes, não é, despediu vazios os ricos. Nós temos que atentar e temos que ter cuidado, não é? Claro. Nós vemos aqui espelhado o tal reino de pernas para o ar, como a lição é chama o reino aqui. de Deus, claro. Porque o Messias, como sabemos, não veio impor um reino físico, apesar de ser esse o desejo de Israel e de muitos dos discípulos. Aliás, eu diria que todos os discípulos inicialmente era isso que desejavam, um reino terreno. Claro. E Jesus veio mudar tudo, veio pôr pernas tudo para o ar, exatamente. Porque de facto veio mostrar que os últimos serão os primeiros, não é? Os últimos os primeiros serão os derradeiros e os mais exaltados não são os que vão ter o primeiro lugar, não serão os que têm a primazia, mas nós corremos o risco de quando fazemos isto e de quando falamos que os poderosos e os ricos deste mundo são os menores, não é? Que os pobres e os oprimidos é que serão libertados, é que serão cheios e é que serão exaltados, nós incorremos num risco, não é? Então, como é que nós conseguimos conciliar neste mundo, porque nós estamos num mundo terreno e vivemos num mundo físico, não é? Como é que eu neste mundo físico posso pôr isto em prática sem de alguma forma
ofender ou denegrir aqueles que de facto são ricos. Porque a riqueza em si não é nenhum pecado. Não é pecado, exatamente. E a salvação é para todos, não é? O desejo de Deus era que todos fôssemos prósperos e ricos. Claro. Portanto, Deus não prega à semelhança dos franciscanos, Deus não prega a pobreza extrema. Deus não faz acepção de pessoas, nem com os mais fracos, nem com os mais poderosos, não é? Eu acho que nós, e por temos isso que ter esta cuidado chamada para não fazer... de atenção, ao estudar esta lição, não podemos incorrer neste risco, não podemos incorrer... Nesta injustiça que pode ser provocada de menosprezar quem tem alguma coisa. Claro, de forma alguma. Até na palavra de Deus vemos vários casos de homens que eram ricos, que eram homens poderosos e que, no entanto, eram verdadeiros filhos de Deus. Não é? E nós temos que ter muita atenção e queremos deixar bem patente aí em casa quem nos está a assistir, que nós não estamos a querer fazer acessão de pessoas, nem queremos desvirtuar a palavra de Deus, nem queremos dizer com isto que se... por algum motivo eu tenho uma boa posição social e estou bem na vida, vou ser menos amado por Deus. Claro. Não é? Ou vou passar a ser desprezado depois desta lição, vamos passar até aqui na igreja a desprezar os irmãos que têm mais. Não é nada disso. De forma alguma. Não é isso exatamente que a lição transmite. Claro, não é? Estes ricos, estes poderosos que são referidos aqui, são aqueles que oprimem os outros, que oprimem os mais desfavorecidos. Não é? Exatamente. São aqueles que têm uma postura... Exatamente, uma postura de soberba, acham superiores. À semelhança, eu gosto muito, há uma imagem, isto não tem nada a ver, o Quino não sei se conhece a Mafaldinha do Quino, ele tem uma imagem muito gira que é, que mostra uma série de tijolos e que para alguns a vida é assim, os tijolos estão todos dispostos no chão e há o poderoso que passa no carro em cima e que oprime, e para outros os tijolos estão dispostos lado a lado, nem sequer estão uns em cima dos outros, é lado a lado, portanto é assim que deve ser a nossa visão. Acaba por ser a nossa visão social daquilo que é ser rico e ser pobre. Estamos todos no mesmo barco, estamos lado a lado. Claro que eu, sendo rico, se calhar tenho mais alguma responsabilidade para com o meu próximo, mas eu mesmo não tendo riqueza não posso escudar que eu não tenho capacidade dos outros que tratem dos assuntos por mim. Claro. Porque aos olhos de Deus somos todos iguais e todos nós somos responsáveis. Claro, sem dúvida. Não sei se queres acrescentar alguma coisa em relação a este o essencial está dito, não é? Portanto, nas descrições que temos do reino de Jesus, os poderosos e os ricos deste mundo são os menores, e os pobres e os oprimidos são libertados, cheios e exaltados. Portanto, Deus não se esquece dos desfavorecidos, embora a sociedade muitas vezes se esqueça. Nós, ao fim e ao cabo, nós fazemos parte, todos nós, não é? Claro, às vezes sem querer, caímos neste erro da discriminação, portanto, da marginalização, de achar que os outros são inferiores, não é? Mesmo às vezes não são meritórios, exatamente, que não são merecedores, claro, da nossa atenção. Muitas vezes passamos, nem sequer cumprimentamos, nem um sorriso, nem um cumprimento. Faz toda a diferença, Carlos. Então não faz, de forma alguma, uma coisa tão simples, não é? É tão simples quando nos fazem a nós sentimos isso, não é? Uma troca de olhares e um sorriso. Claro, um sorriso, não custa nada. Às vezes para... O sorriso é gratuito, não é? Não custa nada, não é? E às vezes isso pode encher, portanto, a alma de uma pessoa que está abatida, que está triste, não é? Uma boa palavra, a Bíblia diz, uma boa palavra ao que está cansado, não é? Portanto é uma grande ajuda, não é? As palavras podem ter o poder de curar ou o poder de destruir, não é? Nós sabemos isso, não é? E esta missão de Jesus, que é referida aqui no capítulo 61 de Isaías, e que ele refere quando lê essa passagem na sinagoga, portanto, referida em Lucas capítulo 4, realmente é interessante. E Jesus termina dizendo: hoje se cumpriu esta palavra diante de vós, aos vossos olhos, não é? Aos vossos ouvidos. Hoje se cumpriu esta palavra. E não é coincidência que ele tenha usado estas palavras, nem é coincidência que o relato de Lucas sobre a missão de Jesus nesta terra tenha começado precisamente com esta descrição. Com esta descrição. Não é coincidência. Não, de forma alguma. É uma declaração mesmo de missão. Exatamente. Esta é a minha missão. E é a missão que eu vos deixo. Exatamente. Até nisso, em tudo, Jesus foi um exemplo para nós, não é? E ele aqui dá-nos, portanto, um grande exemplo, uma grande instrução sobre a forma como nós também devemos aplicar na prática estes princípios, não é? Porque Jesus era Jesus, é verdade, mas se nós somos cristãos, se levamos o nome de cristãos, também devemos andar nos passos, imitadores de Cristo, andar nos passos em que Cristo andou, não é? Aliás, é engraçado ver que a sua missão era espiritual
e prática, mas também prática. Mas já vamos ver mais em detalhe. Vamos fazer uma pequena interrupção para uns momentos de louvor. Como vocês sabem, os momentos de louvor são patrocinados pelo programa da Igreja da Vintes, sexta à noite, e vamos ouvir a Filó Magalhães a entoar o hino Não Há Amor Igual. Se o cego te pode ver e o surdo te pode ouvir, que te ouça, que te veja, Deus. Esta a minha oração, esta a minha oração. Se o cego te pode ver e o surdo te pode ouvir, que te ouça, que te veja, Deus. Esta a minha oração, esta a minha oração. Não há, não há, não há amor igual. Não há, não há, não há amor igual. Não há, não há, não há amor
deste momento musical. Carlinhos, estávamos a falar então desta parte prática da espiritualidade, dos princípios da missão de Cristo, não é? Jesus. E ele, quando Jesus enviou os seus discípulos, a comissão que lhes deu também estava de acordo com esta mesma missão, com estas mesmas palavras, não é? Exatamente. Como é que ele termina? Exatamente, vemos isso, portanto, corais enfermos, termina não, ele ensinou os discípulos, foi sempre, ordem, e no fim ele recordou novamente os discípulos para porem em prática estes princípios. Ele diz, virando-se para os seus discípulos, ele diz, curais enfermos, limpais leprosos, ressuscitais mortos, expulsais os demónios, de graça recebestes, de graça dai. Este mesmo ministério em favor dos outros, não esquecendo os mais desfavorecidos, e não esquecendo de anunciar o reino dos céus, exatamente, não é? claro, levando a mensagem a todo o mundo, mas isto tinha que andar de par em par, até porque faz sentido, e daí estás tão interligado o cuidado físico, o cuidado espiritual. Claro. Não faz qualquer sentido eu levar a pregação, levar a palavra de Deus, não é? Jesus diz, nem só de pão comerá o homem, mas como é que eu posso levar a comida espiritual a alguém que está a morrer de fome, Carlos? Que tem o estômago a roncar de tal maneira que nem consegue ouvir as minhas palavras. Claro. Não faz sentido. Exatamente. E Jesus sempre teve este cuidado. E Jesus sempre ensinou os satisfazer discípulos as necessidades primeiro das pessoas, satisfazer as necessidades físicas. E depois, então... E em simultâneo com as necessidades físicas já estamos a satisfazer necessidades espirituais, claro, emocionais claro. e espirituais. E o aspecto espiritual não pode ser separado do prático, do aspecto prático. Nós somos um todo. Nós às vezes temos a tendência... que olhar para o ser humano holisticamente, como um todo. Não claro, sem dúvida. Não é, tu tratas do físico e depois alguém vem tratar da parte emocional e depois mais tarde alguém vem tratar da parte espiritual. Não, é um todo. Exatamente. Tudo junto, tudo interligado. Nós não conseguimos É um todo separar. indivisível, não é? Indivisível. Eu sei que há filosofias que tentam fazê-lo. Eu sei que particularmente a medicina tradicional tenta fazê-lo, tratar da pessoa fisicamente e muitas vezes negligenciando a parte mental emocional e espiritual, e esquecendo que muitas vezes os problemas físicos até têm aí origem, essa origem, não é? 99% quase das vezes eu diria. E Jesus nunca fez nada disto, nem nunca ensinou os discípulos a agir de modo contrário, não é? A lição diz-nos mesmo, cuidar das pessoas física e praticamente era pelo menos parte de cuidar delas espiritualmente. Podemos ter a certeza que se estivermos a pensar nos nossos irmãos e a tentar de facto suprir as suas necessidades físicas e estivermos a ter uma atitude prática para com estes nossos irmãos, já estamos a suprir uma necessidade espiritual e já estamos a cumprir parte da missão que Jesus encarregou a cada um de nós, aos seus discípulos em primeiro lugar e consequentemente a cada um de nós. Nós às vezes temos a tendência de espiritualizar, portanto, a verdade, a palavra de Deus, portanto, a meditação é importante, a comunhão, sem dúvida, em primeiro lugar a comunhão com Deus, a oração, portanto, o estudo da sua palavra, portanto, e a obediência a estes princípios práticos. Porque a religião tem que ser prática. Prática acima de se na vida prática eu não puser em prática, se na vida prática não exemplificar estes princípios, estes valores, não estou a ser verdadeiramente um cristão. O que é a religião? A religião é um relacionamento. Em primeiro lugar, o nosso com relacionamento Deus com Deus, mas depois com os outros. É uma consequência natural. Eu não posso ter um relacionamento com Deus e ser egoísta ao ponto de guardar esse relacionamento só para mim e ficar completamente indiferente ao que se passa à minha volta. Como dizes, essa palavra indiferença realmente é uma palavra importante, porque infelizmente às vezes somos indiferentes, frios para com os outros. Mas isso fazemos a seção de pessoas, há aquela meia dúzia de pessoas de quem gostamos, mas isso acaba por ser um barómetro, e somos muito Carlos, simpáticos para essas, mas as outras esquecemos delas. Isso é um barómetro do tipo de relação que nós estabelecemos com Deus. Ou seja, é um barómetro de que, de facto, se calhar a nossa espiritualidade ou a nossa vivência cristã não é assim tão transparente nem tão cristã quanto nós queremos julgar, não é? Porque não faz sentido. O próprio Jesus pôs isto em prática. O próprio Jesus... Foi a sua comissão, ele comissionou isto aos discípulos, ele disse, fazer isto. É assim, olha, viram-me 3 anos a trabalhar, viram-me durante 3 anos a trabalhar, não, a viver. Durante 3 anos vocês viram como é que eu vivia diariamente. E é assim que eu quero que vocês façam agora. Sejam um espelho daquilo que eu fui. Então este espelho tem esta parte e esta parte é indivisível, não é como tu dizes. É indivisível, não podemos... Não podemos querer atuar numa área e não atuar na outra. E como sabemos, já referimos isso, não é? Portanto, em lições anteriores, portanto, em que o próprio Jesus diz, toda a lei se resume nisto, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. O próximo, esta palavra próximo,
engloba não só Todos. aqueles de quem eu gosto, os Todos. meus amigos, mas Todos. os desconhecidos, Todos. até os inimigos. Até somos Todos. aconselhados a amar os inimigos, não é? Todos. Aliás, Todos sem exceção, não é? aliás eu acredito, se calhar eu sou um bocadinho naive, mas eu acredito que se sou verdadeiramente cristã, eu não tenho inimigos. Os outros podem ser meus inimigos, mas eu, na minha perspectiva, Claro. eu não tenho inimigos. Claro. Eu posso ter pessoas que até nem gostem de Não mim, de- não não se deve- queiram dar comigo. não devo ter inimizade mas eu contra não ninguém. eu não Claro. tenho, percebes? Claro. Na minha relação para com os outros, Sim, eu sim, não sim. tenho inimigos. Claro, com certeza que já fiz muitos inimigos e que há muitas pessoas que não têm qualquer prazer em falar comigo, em estar comigo e sentem inimizade por mim. Mas eu dizer que eu tenho inimigos, eu não posso fazer uma afirmação Pois, dessas. claro. Porque em Deus Também não eu tem. não faz sentido. Pois não É faz mais uma sentido. coisa que deixa de fazer Não faz sentido. sentido, não é? E a lição pergunta-nos, Carlos, como é que nós podemos então equilibrar este trabalho com a tal mensagem, este trabalho A mensagem dos três de- anjos. este trabalho de levarmos esta comissão, esta missão de Jesus, esta missão prática de Jesus, com a pregação da mensagem dos três anjos. Como é que é Claro. possível nós conseguirmos conciliar? E parece complicado, mas não é nada complicado. E Jesus fê-lo durante os 3 anos que andou nesta terra. Os 3 anos de Exemplificou ministério, 3 fê-lo anos e toda a meio. vida, mas os 3 anos e meio de ministério público foi assim que ele Exemplificou agiu. exatamente. Foi assim sempre que ele assim agiu, que ele não é? agiu. Portanto, e nós devemos equilibrar exatamente a pregação do Evangelho, a pregação da mensagem dos três anjos, a tríplice mensagem angélica, que é a verdade presente, enfim, é uma verdade presente, é a verdade mais importante do nosso tempo. É como tu dizes, A breve vinda de Cristo. É a verdade presente, porque É a verdade é presente, que nós temos é a breve neste vinda de momento Cristo, e é não é? que estamos a A vivenciar. preparação para a vinda de Cristo, mas não nos podemos esquecer exatamente deste aspecto prático, o aspecto prático da religião, o relacionamento com os outros, a forma como nos relacionamos com eles, não é? E vemos isso de uma forma particular nas curas que Jesus Claro. operou e que estão relatadas nos Evangelhos, não é? Desde a cura dos cegos, desde a libertação dos que eram prisioneiros de vários tipos de doença, a cura dos Os paralíticos, paralíticos, os coxos, a os expulsão dos leprosos, os Ele até demónios, que era tocava nos outro tipo de demónios. doença, não é? Uma Claro. doença espiritual. Claro. Mas até nisso nós vemos que de facto há a atuação de Jesus. E nós podíamos esperar e poder dizer assim, ok, isto é publicidade. Jesus faz isto Para atrair multidões. para atrair multidões, pois Mas é não, muito mais fácil pregar não, o Evangelho. Isto não. pode ter acontecido naturalmente, pode ter acontecido, mas nunca foi este o intuito de Jesus. Aliás, Exatamente. em diversas ocasiões nós temos os relatos a dizerem a Jesus, "Shh, não contes a ninguém, guarda para ti." Exatamente. Claro que as pessoas, na sua gratidão e no seu contentamento, no seu regozijo, não conseguiram ficar caladas, Claro. não é? Impossível. O caso do milagre que Jesus fez no tanque de Betesda, aquele homem estava ali sozinho, não havia espectadores ali, Jesus chegou junto dele e curou, não é? Portanto, Do leproso, o leproso que leproso, voltou, o único que voltou, que único, confiou, exato, que voltou sim, sim. atrás e que agradeceu a agradeceu Jesus e que, a Cristo aquilo que ele tinha feito, não é? e que Jesus também Portanto, disse. Há uma palavra aqui que eu gostaria de realçar em tudo isto que Jesus fez, é exatamente a compaixão. Sem dúvida. Há uma frase aqui interessante, numa passagem de Mateus capítulo 14, versículo 14, em que diz assim: quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Compaixão. Jesus era muito sim, era isto que movido motivava. pela compaixão. Ele era movido pela compaixão. Movido pela E da mesma compaixão. forma como ele teve compaixão, nós também devemos ter compaixão pelos Exatamente, outros, não é? Exatamente. Jesus, claro que Jesus com os seus milagres, particularmente estes milagres de cura, não é? Que eram a demonstração Claro. maior da sua compaixão, a demonstração maior de como ele tinha empatia por nós. Apesar de Deus, ele era também foi feito humano, portanto, ele tinha empatia, Sim, ele a nossa sentia a natureza, nossa dor, claro. não é? Fosse Claro. dor física, fosse dor espiritual, ele sentia as nossas dores, ele sofria com o sofredor, daí ser movido de grande compaixão. Sem dúvida. Porque ele tinha empatia, porque ele conseguia se colocar Claro. no nosso lugar. Mas estes seus milagres nunca tiveram como objetivo mostrar. É óbvio que com estes milagres nós também temos noção de que Jesus era divino, não é? Que estes Pois. milagres eram um sinal da sua divindade. Claro. E não nos podemos esquecer disto. Mas estes milagres, o objetivo maior, para além da cura, não é? Não o fazia para publicitar, ou seja,
não o fazia para se engrandecer aos olhos dos outros, nem para mostrar aos fariseus quão errados eles estavam, porque Jesus não tinha necessidade de o fazer, Claro, não é? claro. E Jesus também era humilde naquilo que fazia, mas é óbvio que, em última análise, tudo o que Jesus fazia era para levar o reino de Deus às pessoas. E voltamos um bocadinho atrás, não é? Não se pode levar o reino de Deus. Eu não posso falar em pão espiritual sem saciar primeiro. As necessidades. Portanto, estes milagres também vinham sempre neste sentido, não é? Claro, claro. Em última análise, tudo o que Jesus fazia era para levar o reino de Deus. Levar as pessoas à salvação. Levar Claro. o reino de Deus ao momento presente. Lá está a Claro. verdade presente. Claro, Não claro. era para um futuro, não era uma situação abstrata, que se calhar só daqui a não sei quantos mil anos é que a gente vai ter noção do que é isso. Não, ele quis fazê-lo, demonstrá-lo de uma forma muito prática. Claro. Nós podemos vivenciar a atmosfera do reino de Deus hoje, Aqui e agora. Como também fazendo isto à semelhança de Jesus, levando o alívio ao próximo, Claro. não é? E experimentando nós próprios este alívio Claro. que Jesus nos Levando quer o dar. Evangelho e o amor, que estava Esta tal compaixão que nós a falávamos. compaixão, exatamente, o amor, portanto, o aspecto prático, o aspecto espiritual, o aspecto prático. E há aqui uma coisa interessante, né? Há aqui uma frase em que eu vou ler, eu não resisto a ler esta frase da senhora Ellen White, no livro de Já Todas as Nações, capítulo 44, página 343, que diz assim: cada milagre operado por Jesus foi um sinal da sua divindade. Estava a realizar exatamente a obra que fora predita acerca do Messias. Mas, para os fariseus, Mais uma vez. estas obras de misericórdia eram um escândalo. E porquê que era um escândalo? Ellen White diz, não é? Exatamente. Ellen White justifica. Os guias judeus olhavam com uma indiferença cruel os sofrimentos humanos. Eles eram indiferentes. Completamente E indiferente. até achavam muitas que as pessoas Aliás, que tinham que as problemas pessoas- tinham por causa dos grandes pecados que tinham cometido, não é? Exatamente. Que eram Portanto, grandes tinham mais pecadores era que e eles eram sofrer. santos, não é? Em muitos casos até, e aqui isto é interessante, em muitos casos até, o seu egoísmo e a sua opressão tinham causado a dor que Jesus agora estava a aliviar. E claro que daí o ódio que eles fomentavam para com Jesus, Claro. não é? Porque como é que eles podiam olhar e não se sentirem escandalizados, porque isto era quase esfregar sal na ferida. Claro. Eles tinham consciência que eram Claro. indiferentes, eles tinham consciência que não estavam corretos, eles tinham consciência que muitas destas situações eles próprios a tinham provocado. Claro. Quem é que gosta de ver ser esfregado na cara os seus próprios erros? Ninguém, não é? Portanto, não era Claro. de estranhar que eles- os milagres de Jesus fossem, na realidade, uma bandeira da sua própria vergonha, não é? Claro, exatamente, que é o que diz aqui, não é? Exatamente. Depois a lição continua falando sobre a purificação do templo, não é? Nós temos esta ideia, e é verdade, aqui choca, a amabilidade, não é? parece que choca um pouco, a não é? imagem de Jesus Uma imagem meigo, diferente, meigo, humilde, bondoso, bondoso. terno, e aqui Jesus toma uma atitude De repente firme, vemos uma atitude quase rude quase rude, exatamente. da parte de Jesus. Claro que ele não era violento, não era agressivo, já li, e portanto com certeza que também já li isto, que ele não chegou a bater em ninguém, não é? Não. Apenas Ele aqui- ameaçou, ele mas a aqui- cara dele transmitia tanto respeito que eles retiraram-se. Aqui vemos o lado divino, Exatamente. o poder A de divindade Deus. irrompeu. Aqui vemos a divindade a irromper sobre a compaixão, Claro, digamos claro, assim. claro. Estavam as duas equilibradas e ele nunca perdeu a sua compaixão, como é óbvio. Claro. Mas neste relato temos uma noção, é quase como se vocês esqueceram-se que eu, para além de homem, sou Deus. Este relato serve para vos lembrar, atenção, não se esqueçam que eu sou Deus. Claro, claro, Não é? Quando ele claro. tem esta atitude de expulsar os vendilhões. E é como tu dizes, ele não é agressivo. A Sarah White diz que parecia que a divindade de Cristo irrompia através da sua face, não é? Exatamente, Isto e foi isso que o povo viu e por isso é que se assustaram. Enfim, os vendilhões e os fariseus que se retiraram. Isso mesmo. E eles depois até acabaram por... Mas ao final nem perceberam porque é que se tinham retirado, não é? Mas o que é certo é que, portanto, Cristo deve ter feito isto com uma autoridade que ele tem. Não é? Ele é o rei do Senhor dos e Senhores. Não é? convenhamos, há quantos anos é que Jesus, enquanto criança, enquanto menino, enquanto crescia, observou isto? Claro, toda a vida. Não é? Claro. Sim, isto não foi uma situação que aconteceu hoje e Jesus deu-lhe na veneta. Claro. Isto é uma situação que foi crescendo, que foi crescendo, que foi Exatamente. crescendo. E aquele era um momento oportuno. E que foi de tal maneira, as pessoas acostumaram-se de tal maneira que isto já deve ter chegado a um... Eu imagino um bocadinho, estás a ver o mercado do Bolhão, tu que és do Norte, estás a ver aquela mercado cheio de próprio, mas movimento. eu estou a citar o mercado do Bolhão não é à toa, sabes? Claro, sim, aquela quase... como é que eu tenho de explicar? Eu percebo.
aquela agitação, aquele burburinho. Aquela agitação, aquele burburinho, mas quase que raia o desagradável, a má educação, sabes? Sim, sim, sim. Eu imagino que devesse ser uma situação muito, muito semelhante, Claro. que Jesus assistiu. Dentro do templo, não é? Dentro de um templo. Dentro do Dentro templo, de um que era uma templo. coisa inconcebível, não é? Dentro de um templo, Claro. é verdade, é verdade. E Jesus tem que tomar esta atitude firme, também por misericórdia. Também por misericórdia. Isto também foi um ato de misericórdia. Até porque quem E queria, é- quem queria ir ao templo para adorar e para de facto abrir o coração a Deus, quase que se Não via tinha impedido, condições não tinha para fazer, condições não é? para o fazer e quase Claro. que era obrigado a comprar antes de chegar Claro, finalmente. claro. não Aquilo é? era um negócio, o templo tinha-se transformado numa casa de comércio, não é? E é interessante este pormenor. Realmente os fariseus e os vendilhões afastam-se, mas o povo continua lá. Porque o povo percebeu. O povo continua lá. O povo percebeu qual era a O povo intenção de reconhecia Jesus como profeta e veio ter com ele enquanto ele curava e ensinava no templo, depois dele ter expulsado os mercadores e os cambistas. Entretanto, os líderes religiosos também reconheciam Jesus como profeta, como alguém que era perigoso para o seu poder e para a sua estabilidade social. E afastaram-se para planearem matar Jesus. Com isto tudo, com estes episódios todos, e eu convido-vos a estudarem a lição com calma e a verem estes episódios na Bíblia, é reconfortante depois para nós então vermos que Deus, através de Jesus, é um Deus que sabe e que escuta, que sabe o que é estar do nosso lado. Claro. É um Deus misericordioso, é um Deus que ouve os clamores dos pobres e dos oprimidos, é um Deus de bondade, é um Deus de justiça, é um Deus que não gosta de facto do sofrimento, que se opõe ao sofrimento, e é um Deus que deseja libertar cada um de nós hoje, aqui Claro. e agora. E a parte final da lição tem aqui uma passagem interessante de Podes Hebreus capítulo 4, versículo 15, que diz: Podes terminar porque não temos com um sumo essa. sacerdote, Jesus, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele sofreu na pele todas estas injustiças. Ele pseudo-julgamentos, julgamentos fantoches, tortura, injustiça, zombaria e, por fim, a crucifixão e a morte. E não é? uma morte na cruz, uma morte Claro, terrível em todos os sentidos. Sem dúvida, não é? Ellen White diz-nos também que todo este sacrifício foi feito para os pecadores poderem ser remidos. De nenhum outro modo o homem conseguiria livrar-se do castigo do pecado. Todo aquele que se recusa a tornar-se participante da expiação conseguida através deste preço deve levar sobre si próprio então a sua própria culpa e o seu castigo da transgressão. Isto no grande conflito. Portanto, a única coisa que podemos fazer e que devemos fazer é aceitar. É um dom de graça, é um dom gratuito e como o nome indica, é só sabermos aceitar. Estender a mão, não é? E numa prece dizer: Deus, eu estou aqui, hoje, dia 9, eu aceito o teu perdão, eu aceito o teu sacrifício na cruz, eu quero seguir as tuas pegadas, eu quero ser misericordiosa e quero ser compassiva como tu foste e quero no meu coração saber que já ganhei a salvação e neste momento quero viver esta verdade presente, que é aceitar o teu sacrifício, saber-me salva e em consequência deste amor que eu sinto por ti, levar este mesmo amor aos outros, mostrando compaixão e lembrando-me que o devo fazer, lembrando que o ser humano é um só, é indivisível em todas as suas áreas e que devo colmatar as necessidades em todas as suas áreas, dúvida. física, mental, espiritual E social. e social, em todas as suas áreas. Todas Carlos, as componentes. sabe sempre a pouco, havia sempre muito mais para dizer, Mas temos que terminar, mas não é? temos mesmo que terminar. Estamos mesmo no Mais uma limite. vez foi um prazer passar Sem estes dúvida, momentos sem contigo, dúvida. gravar Ok. estas palavras cruzadas contigo Que Deus te abençoe e a ti também. e a toda a família e que Deus possa também abençoar todos aqueles que nos acompanharam Exatamente. através da internet. Até Que Deus ao- vos até à abençoe. semana Portanto, um que forte vem. abraço e uma boa semana. Obrigada.